E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai focar em terminar, né, aquele artigo relacionado à, à questão de como existem partes do cérebro que são as mais, assim, as candidatas mais importantes relacionadas com ciência, né. A gente viu relacionado à anestesia, né, que ela ataca alguns receptores específicos, especificamente o modo como funciona, né? Com a proteína chamada NMDA, né? Estão no grupo de NMDA, que vão ser receptores de neurônios, né? De neurotransmissores. Então essas duas bolsas aqui a gente vai ter que são as sinapses, né? Então são as bolsas com os neurotransmissores, que são essas bolinhas, e ela vai de uma sinapse para outra, né? Essas bolinhas elas vão nesse espaço entre essas duas bolsas, e as bolinhas vão caindo nos receptores. Então os receptores, o objetivo deles é receber os neurotransmissores. Se o receptor não consegue agarrar os transmissores, se os transmissores não conseguem ser transmitidos na rede neural, você vai ter um problema. Porque você não vai ter como ter. O ser humano não consegue fazer as atividades normais dele se você não consegue. Se você impede essa comunicação. Então a comunicação entre os neurônios é muito importante. E ela acontece especificamente com os receptores, especificamente esse chamado NMDA. Então, a anestesia basicamente ela vai inibir esses receptores possam agir da melhor forma. Outra parte importante que o artigo vai citar são os candidatos, né, que eu falei, mais importantes relacionados à consciência. E o tálamos, que é essa parte em verde aí, né, nesse jornal, o tálamos, ele é uma das partes mais importantes, como alvo da anestesia, né. Então, é que nem eu falei antes, se você, citando aí o Stuart Hamaroff, né, ele também é anestesiologista, ele, ele fala, né, que dependendo assim da pessoa, uma pessoa pode viver sem metade de um cérebro, né. É claro que ninguém quer tentar, né, pra ver se funciona, mas é possível viver com metade de um cérebro. E eu não sei qual seria o corte, né, seria meridional ou horizontal, mas é possível viver com metade do cérebro. Então quer dizer que não é o cérebro como um todo que produz a consciência, no sentido de que se eu cortar essas partes do cérebro eu não consigo mais ter consciência. Então tem partes específicas que realmente são mais importantes para a consciência do que outras, obviamente. Mas uma das partes importantes seria o tálamos. O que é chamado de brainstem, que seria esse grupo aí, o mid, eu não sei como falar em português, mas cérebro médio, provavelmente. A medula não tem nada a ver com isso, mas enfim. Essa parte aqui que estão com cores, que está abaixo do tálamos, né? Para ver que está abaixo do tálamos. E também eles citam o striatum, que está nessa imagem de ressonância magnética. Dá para ver que é a parte de vermelho. Que se a gente for ver, o striatum ele está também, de certa forma, bem próximo aí ao tálamos. Na questão da região, né? Enfim. Então vai falar que suportando essa hipótese, né, a observação, que também é relacionada ao coma, né, e de hipotermia induzida, né, também vai citar aí epilepsia, a síndrome de Ohtahara, né, então vai falar que nessas condições específicas, né, que atingem o cérebro, como por exemplo hipotermia induzida e epilepsia, né, pode tentar dá para você mostrar algo relacionado à questão dessas mesmas áreas, né? E ali vai falar que a absência da supressão que falaram antes durante o sono é uma parte importante na distinção eletrofísica entre o sono e a anestesia geral, né? Então, o que definiria a diferença entre sono e anestesia geral do corpo, né? Que você fica no estado inconsciente, seria o que eles chamam de burst suppression, né? Da supressão relacionada a,
algumas atividades relacionadas ao cérebro. E a conclusão é que o melhor entendimento do sono e do coma levariam, né, a novas aproximações relacionadas à anestesia geral, baseado em novas maneiras de alterar a consciência. Prover a analgesia, amnésia induzida, de você fazer a pessoa esquecer com um elemento químico, né? E prover relaxamento muscular. Então, o artigo focou especificamente em mostrar as diferenças mínimas, né, entre o sono, o coma e a anestesia geral. No caso da anestesia, vai inserir lá, por exemplo, Propofol no seu sistema, e você vai começar a se sentir meio dopado, né, e com o tempo você vai perdendo a consciência. Naqueles 3 estágios lá que a gente viu antes, naquelas 4 fases, né, que na quarta você está totalmente no estado mais profundo de inconsciência na anestesia geral. No coma é através da lesão cerebral, embora tenha estágios de coma muito mais fortes do que outros. E o sono, né, que a diferença do sono e da anestesia geral, que eles falaram antes, era uma supressão maior relacionada à atividade neural no cérebro, né? E aqui eles vão mostrar algumas imagens. Aqui na parte de baixo dá pra ver, na verdade, tanto na imagem de cima quanto na de baixo dá pra ver a conexão. Por exemplo, quando o cérebro está acordado, então dá pra ver ali na parte da esquerda as ondas cerebrais, né? Que não oscilam tanto de cima para baixo, né? E a atividade cerebral ali, né, na parte de cima, usando o PET, que é Positron Emission Tomography, né? Tomografia por emissão de positrons. A gente não vai explicar isso por enquanto. Então não é ressonância magnética aqui, essa parte de cima. Essa parte da segunda imagem aí, com as suas ondas embaixo, né, vão ser a excitação que vem depois de você receber a dose, né, do Propofol. E depois, quando você já começa a entrar no estado vegetativo, né, que as ondas vão ficando realmente mais maiores, né, com mais elevações, dá pra ver que o metabolismo cerebral ele vai ficar menor conforme o Propofol vai agindo, né? Então, na primeira imagem, você tem uma atividade muito grande, né, com áreas em vermelho, as áreas vão ficando laranja, as áreas de vermelho diminuindo, ao ponto na terceira imagem de elas começarem a se assumir. E metabolismo, gente, metabolismo tem a ver com processos químicos relacionados a proteínas, né? Então é basicamente isso que regula o nosso corpo e faz o nosso corpo funcionar. As proteínas são meio que a forma que o nosso corpo usa para, sabe, fazer as coisas que ele precisa. Digerir comida, tudo. Relacionado a processamento de informação, tudo relacionado a metabolismo, né? A simplesmente reações químicas, nesse caso no cérebro, né? E essas reações químicas metabólicas, né, relacionadas a proteínas, elas vão diminuindo cada vez mais ao ponto de parar, né? Parar não, mas ficar muito pequena. E aqui vai ser relacionado a burst suppression que a gente viu antes. A gente viu que o sono não tem isso. O sono não tem burst suppression, que é a quarta imagem. Então no sono a gente não tem esse nível cerebral tão pequeno quanto a gente está vendo na última imagem. Que você vai ter picos que você tem um pico de ondas e depois para. Um pico de ondas e depois para. Isso não tem no sono. Até que a gente já viu antes aquelas ondas relacionadas ao sono. Então, no sono, qual a diferença do sono e do coma? Que a atividade neural ela não é tão baixa quanto está vendo aqui. E ela não é tão, assim, com esses picos estranhos. Então, nesse estado aqui, a pessoa realmente está num nível bem alto. Mas você pode sim ficar nesse estado sobre anestesia geral. Então, a anestesia geral, que é a diferença do sono, né? Ela pode deixar nesse estado que você fica num nível de consciência muito maior. E isso é até meio intuitivo, né? Porque no sono você com certeza consegue acordar facilmente. Você consegue, se alguém te dá um tapa na cara, você vai acordar, enfim. Então o seu cérebro está bem ativo.
Então eu poderia dizer que o sono ele estaria entre a segunda imagem e a terceira imagem. Aqui a arquitetura relacionada ao Prosofol, né? Que é aquele químico, aquele remédio, não vamos falar remédio, né? É uma droga relacionada que só é usada para anestesia de operações cirúrgicas, né? Acho que essa é a única utilidade para essa droga, né? E ela é usada muito em hospitais, provavelmente a mais usada. Eu vi num vídeo do Emery Brown falando sobre isso, que eu mostrei antes, que ele fala sobre isso, que a Prosofol é mais usada por enquanto. E dá pra ver ali que ela vai na parte em laranja ali, interneurônio inibitório, né? E ali dá pra ver o Prosofol agindo junto com relacionado à proteína GABA, que a gente viu antes, que é uma proteína que vai ser importante como receptor importante relacionado aos neurotransmissores que a gente quer atacar, né? E aí o Prosofol agindo nessas áreas, né? Ele impediria algumas outras áreas de agir, como por exemplo está ali apresentando hipotálamos, hipotálamo lateral, enfim, várias áreas específicas com os nomes bem complexos. Mas dá para ver que essas linhas, elas mostram aí as partes que estão sendo afetadas relacionadas a isso. Então, a maioria na região do tálamo, né? No caso principal. Mas o artigo ele diz que o hipotálamo não é uma. Não, acho que eu estou confundindo com o próximo artigo que a gente vai ler. Eu acho que o próximo artigo que a gente vai ler nos próximos vídeos, ele fala que o tálamo não pode ser o único que produz a consciência, assim, o principal. Então algumas áreas são importantes para produzir a consciência. E aqui são os neurotransmissores que estão sendo usados aqui, né? Muitos deles são, sabe, todo mundo sabe relacionado que são neurotransmissores padrão relacionados a isso. Os diferentes vão ser o GABA, né? Um que a gente provavelmente já conhece é a dopamina, acetilcolina também, que é relacionado a um neurotransmissor bem conhecido, galanin, glutamate, enfim, serotonina, enfim, todos aqui são neurotransmissores. É isso que você tem que saber. O mais importante para nós é o GABA. Enfim, esse foi o artigo. Nesse caso, por esses 4 pesquisadores aqui. Não, é isso mesmo. Enfim, se eu não me engano, esse daqui é o próximo que a gente vai ler, né? Esse daqui é o próximo. Eu acho que eu deixei aqui pra eu mostrar quais seriam os próximos artigos, né? Se não me engano é esse. Vai ter esse, depois vai ter um outro também relacionado a esse mesmo assunto. Então nessa série a gente vai tentar focar unicamente nas questões que desligam a nossa mente, né? Que desligam a nossa parte consciente. Então, era isso. Espero que tenha sido útil. No geral, eu acho que o resumo de tudo que a gente falou, eu voltando aqui, é que, como eu falei antes, né? O artigo focou em explicar muito sobre a questão da anestesia geral e que ela tem 4 fases de nível de aprofundamento, né? Ele mostrou a diferença nas ondas cerebrais, né? Usando EEG e usando o PET ali, que é tomografia de emissão de positrons, dá pra ver que a diferença de atividade neural é muito maior, de metabolismo cerebral e no fim a atividade neural. Então no fim o resumo de tudo seria que o cérebro ele fica bem desligado na questão do coma ou da anestesia geral, muito mais do que no sono, obviamente. Por isso que ninguém opera ninguém dormindo, né? Porque não faz sentido. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil, que ele possa te ajudar bastante a aprender mais sobre como a consciência funciona. Até o próximo vídeo.